emprestar uma grana, inventar uma música, dar carona pra festa, passar cola, caminhar no shopping, segurar a barra. Todas as alternativas estão corretas, porém isso não basta para guardar um amigo do lado do peito. Continua. Um amigo não racha apenas a gasolina, racha lembranças, crises de choros, experiências secretas. Um amigo não dá carona apenas pra festa, te leva pro mundo dele e topa conhecer o teu. Um amigo não caminha pelas festas, anda em silêncio na dor, entra contigo no campo e sai do fracasso ao teu lado. Um amigo não segura a barra apenas, segura a mão, a ausência, segura uma missão, segura o trânsito. Pode ser que um dia deixemos de nos falar. Cada vez de forma diferente, sendo único e inesquecível cada momento, que juntos viveremos e nos lembraremos para sempre.